Fala, galerinha! Nós estamos aqui com vocês mais um dia, né? Trazendo aí um tema hoje bem diversificado. Vamos falar sobre o cuidador de idoso. Mas antes de iniciar o nosso vídeo, eu venho aqui pedir para você fazer a inscrição do nosso canal e já deixar o seu like. Idoso, gente, tá no nosso dia a dia. Idosos, ele vai estar no hospital, ele vai estar no posto de saúde, né? Então, assim, a gente precisa aprender a lidar com os idosos. E eu tenho certeza que muitos de vocês aí se identificam, né, com essa área, que é a área da terceira idade. Então, hoje eu vou tirar com vocês algumas dúvidas, né? E a gente vai conversar também sobre o cuidador de idoso. Que muitas pessoas às vezes ficam, ai meu Deus, e agora? O que é um cuidador de idoso? Será que eu preciso ter um curso? Será que eu preciso ser enfermeiro para ser cuidador de idoso? Ou será que eu preciso ser um técnico de enfermagem, né? Então, vem esse questionamento, vem essa dúvida, e hoje eu vou estar explicando para vocês direitinho como que funciona aí para você ser cuidador de idoso, ou se você quer se especializar nessa área de saúde do idoso, tá? Vamos lá, gente. Primeira coisa que eu tenho a falar para vocês. Para ser cuidador de idoso, não é necessário que você tenha uma graduação, não é necessário que você tenha um curso técnico, tá? O que realmente é pedido é que você tenha a experiência. Então, por exemplo, a gente tem dois tipos de cuidadores. A gente tem o cuidador informal e a gente tem o cuidador formal. Ah, Andressa, mas qual é a diferença, né? Porque muitos não sabem diferenciar qual é esse tipo de cuidador. Por exemplo, eu tenho certeza que você aí conhece alguém, uma pessoa da família, né? Ou então um colega, um conhecido, um vizinho, que já viu, por exemplo, uma filha cuidando de um pai no hospital ou de uma mãe no hospital. Isso se chama cuidador informal. Andressa, mas como assim? O cuidador informal, ele ganha? Gente, normalmente quando é da família, né? Normalmente eles não cobram financeiramente. Então, isso que seria o cuidador informal. É aquele profissional na qual presta o serviço de forma voluntária, digamos assim, né? Que alguém da família vai lá e presta esse atendimento. E eu tenho também o cuidador formal. É um cuidador que ele vai ser remunerado. Inclusive, gente, é uma área muito interessante. Tanto você aí que já é técnico de enfermagem, que tem interesse em atuar dessa área, não necessariamente é preciso você ter um curso técnico, é preciso ter uma graduação, como eu falei para vocês. Mas caso você tenha, você também pode ser um cuidador de idoso. Isso só vai somar ali junto com a sua profissão. Porque para ser cuidador, gente, é necessário que você tenha aquele cuidado com o idoso. O que é que normalmente um cuidador faz? Nós temos aí em relação a dar o banho do idoso, que é algo realmente que precisa ter um entendimento sobre dar o banho, não é simplesmente, vou colocar o idoso no chuveiro. Não, gente, tem muitos idosos que infelizmente eles são acamados, eles são restritos ao leito. Ou seja, eles precisam ficar ali numa cama, né, por muito tempo. Então, para que possa realmente dar esse banho, é necessário que dê o banho no leito, na própria cama do paciente. Então, para isso existem algumas técnicas, né, que você pode estar ali realmente dando um banho bem dado, né, digamos assim, não aquele banho de gato, que a gente vê muitas das pessoas dando o famoso banho de gato, que é o quê? Passa só um paninho molhado ali no idoso. Gente, isso lá é banho. Tu ia gostar, você aí que tá assistindo esse vídeo, você iria gostar que na hora de tomar aquele banho, que você realmente se refresca, que eu gosto é que quando cai a água no meu corpo, você iria gostar, você, se fosse um idoso, de uma pessoa passar só um pano molhado no seu corpo? Gente, isso não é banho, tá? Do mesmo jeito funciona com o idoso, a não ser que aquele idoso, né, já esteja bem debilitado, porque aí também há alguns casos, algumas situações que a gente não pode exagerar e dar aquele banho bem dado no idoso, porque às vezes a gente evita até alguns movimentos nos idosos pelo fato deles estarem um pouco mais frágeis. Aí nesse caso tudo bem. Mas tem gente que não quer dar aquele banho bem dado porque dá trabalho, gente. Um banho bem feito no idoso realmente vai dar trabalho, tá? Então, nesse caso, o cuidador formal, que é o cuidador que vai ser remunerado, ou seja, ele vai receber financeiramente para poder prestar o serviço, né? Prestar o cuidado ao idoso. Então, por exemplo, além de dar o banho, ele vai fazer o quê? Ele vai dar todas as medicações de horário, ele vai dar alimentação de idoso,
idoso. Por isso que é necessário que você tenha um certo entendimento. Porque quando você entende sobre a área do idoso, o que é que acontece? Você vai saber o que é uma sonda nasogástrica, que é uma sonda de alimentação. Aí vem a pergunta, Andressa, então não seria interessante a pessoa ter um curso, né, se especializar na área? Com certeza, tá, gente? Como eu falei para vocês, não é necessário o curso técnico e a graduação. Mas quanto mais você se especializar na sua área, na área que você quer atuar, melhor. Então, existem alguns cursos, né, que realmente vão estabelecer essa parte de saúde do idoso, tá bom? Aí vamos lá, gente. Além da alimentação, além do banho, dos medicamentos, você também vai prestar assistência em relação, por exemplo, a mudar o paciente de posição. Por exemplo, o paciente ele é acamado, ele é restrito ao leito. Se ele passa muito tempo ali na mesma posição, o que é que pode acontecer? O idoso pode ter uma LP, que é uma lesão por pressão. É o que eu costumo sempre falar. O idoso, gente, ao decorrer do tempo, ele vai cada vez mais ficando com a pele sensível. Isso é fisiológico do nosso corpo. Todo mundo passa por esse processo. Quanto mais tempo vai se passando, mais a nossa pele ela tem a tendência de ficar frágil. Então, o idoso, por ele ter a pele mais sensível, quando ele passa muito tempo em uma mesma posição, o que é que vai acontecer? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Gente, é que eu gosto de assimilar. Por exemplo, Andressa, mas o colchão ele não é tão molinho, como é que ele vai causar uma ferida, né? Uma lesão ali no paciente? Que às vezes a gente fica pensando, a gente para pensar e fica, poxa, mas como assim, né? É tão molinho, se fosse pelo menos uma coisa dura que a gente coloca o idoso em cima, de tanto ter aquela fricção, né? Aquele momento ali que eu tenho de passar muito tempo com aquela pele mole, e a gente tem também a fricção do osso, né? Então, quando eu tenho ali a estrutura óssea por cima, né, daquela camada mole, que no caso vai ser a cama, ali vai se causar um contato e pode se gerar uma LP no paciente, tá? E infelizmente, gente, a LP ela é muito rápida. Ela abre assim, ó, pum! Quando você menos imaginar, ela tá lá, né? Às vezes, de um dia para o outro, já se começa ali uma LP. Começa com aquela área bem rosada, né? Depois ela vai ficando avermelhada, até realmente chegar a abrir aquela pele, né? Então, quando ela dá indícios, aí você já deve tratar logo de início. Então, o cuidador de idoso, ele também tem aí esse foco, né? Que é realmente tentar cuidar para evitar justamente essa LP. Tá certo? Além disso, gente, de fazer essa mudança de decúbito, que como eu falei para vocês, essa mudança de posição é um dos cuidados que o profissional de cuidador de idoso, ou até mesmo que já é técnico em enfermagem, né? Porque quando a gente fala de cuidador, como eu falei para vocês, não é necessário que você tenha uma graduação, que você tenha um curso técnico. Mas se você é técnica de enfermagem, normalmente a família mesmo, gente, quantos e quantos alunos eu tenho que terminaram e que hoje em dia estão exercendo essa profissão de home care, né? Que a gente chama home care, que você vai atuar diretamente ali na casa do paciente e vai ficar recebendo seu saláriozinho da enfermagem, né? Então você pode atuar nessa área como se fosse um cuidador e ao mesmo tempo você está exercendo a sua profissão como técnico de enfermagem ou como enfermeiro. Então assim, gente, quando a família ela vai escolher, se ela tiver uma opção, eu tenho só um cuidador e eu tenho um técnico de enfermagem, vocês acham que a família vai preferir o quê? Respondam aí. O que é que vocês acham? Gente, lógico que ela vai preferir o técnico de enfermagem, que já tem uma certa experiência, né? O técnico que sabe administrar uma medicação endovenosa. Porque um exemplo para vocês, se tiver uma medicação endovenosa para fazer e eu for só cuidador de idoso, eu não vou poder administrar essa medicação endovenosa na veia do paciente. Por quê? Porque o cuidador de idoso em si, ele não tem habilidades, ele não fez o curso, ele não tem realmente o suporte para fazer aquele acesso venoso, tá? Então, nesse caso, não pode ser realizada essa técnica. Mas, no caso do profissional que é técnico de enfermagem, que já é formado, que tem experiência, ele pode estar realizando essa medicação sem nenhum problema, tá, gente? Então, assim, são realmente cuidados, né, voltado para o idoso, que, além de estabelecer tudo isso, como eu falei, ainda tem o fato das medicações. Aí vem a questão, que tipo de medicação, Andressa? Gente, pode ser as medicações orais, que são os comprimidos, né? Eu tenho aí também as insulinas,
que, por exemplo, né, um grande exemplo que eu tenho aí, as insulinas são para pacientes diabéticos, né? Então, quando eu tenho um paciente que tem a diabetes descompensada, né, a insulina dele precisa ser aplicada diariamente. Então, quem é que pode fazer isso? Será que só o cuidador pode? Pode, tá, gente? Até porque a insulina até o próprio paciente ele pode aplicar, certo? Então acaba sendo uma das atribuições também do profissional que é o cuidador de idoso, tá? Então, quando se volta ali à medicação subcutânea, que é aquela medicação de rotina, né? Que é simples, digamos assim, até o profissional só cuidador de idoso ele pode fazer. Mas se for uma medicação um pouco mais complexa, né, invasiva, digamos assim, aí no caso já foge para o técnico de enfermagem, tá certo? Não esquece, hein? Dá teu like e comenta aqui os conteúdos que você quer que a gente traga, que nós iremos trazer com todo amor e carinho, tá? Então, um beijo e até a próxima!